Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil Física, dando sequência à resolução da vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. Fica com a vinheta e acompanhe a resolução das duas questões de hoje. Nós vamos resolver agora as questões 13 e 14 do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. Para assinar a lista de frequências da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final da resolução das questões de hoje, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado da 13ª questão, que trata de dilatação térmica. Considere 4 hastes metálicas com coeficiente de dilatação térmica alfa e soldadas entre si de modo a formar um quadrado de área A. Veja que essa questão ela tende a fazer com que você ache que o assunto abordado é dilatação superficial, mas você vai ter uma surpresa. Fique atento que você verá que trata-se de uma pegadinha. Nós temos aqui então o quadrado formado pelas 4 hastes e ele comenta que a área formada neste quadrado corresponde a A. Mas lembre-se que são 4 hastes formando um quadrado vazado. Então nós temos um quadrado que eu vou representar as suas arestas por L. Então, um quadrado de lado L. Veja que para que a gente possa ter a formação dessa área, nós temos que multiplicar a base pela altura, ou seja, L por L, resultando numa área L ao quadrado. Continuando. Suponha que, em resposta a uma variação de temperatura ΔT, as hastes dilatem linearmente e a área sofra um incremento dado por ΔA igual a A vezes K vezes ΔT. Então veja que as hastes vão dilatar, consequentemente vai haver um aumento na área do quadrado formado. Como nós temos as hastes formadas de mesmo material, elas também têm o mesmo comprimento inicial e estão sofrendo a mesma variação de temperatura, elas vão sofrer a mesma dilatação. Então elas vão passar a possuir um mesmo comprimento final que eu vou chamar de L', e a área final eu vou chamar de A'. Nós podemos perceber que essa nova área formada por este novo quadrado vai ser calculada, consequentemente, por L' vezes L', portanto, L' ao quadrado. O que ele está mostrando é que essa variação na área do quadrado formado corresponde a esta expressão, ou seja, o A' menos o A, que é o ΔA, é igual à expressão que ele forneceu, A vezes K vezes ΔT. Mas veja, como eu já tinha informado, este quadrado é vazado. Então, nós não podemos tratar este quadrado como uma dilatação superficial, já que não tem material dentro desse quadrado. Então, o que nós temos que perceber é que trata-se de uma dilatação linear. Por mais que esse quadrado seja vazado, por esse motivo, nós vamos ter que trabalhar com a dilatação linear e não a dilatação superficial. Vejamos, o ΔL, que é o quanto variou o comprimento de cada haste, é calculado pelo comprimento inicial, L, vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a variação de temperatura. Ou seja, o comprimento final, que nós chamamos de L', vai ser o comprimento inicial L multiplicado por 1 mais alfa ΔT. Para que a gente possa, então, fazer estas relações do ΔA, nós temos que pegar a área final e efetuar o cálculo desta área elevando o L' ao quadrado. Então, vamos lá. O A' vai ser igual ao L', que corresponde a toda essa expressão, elevado ao quadrado. L, que multiplica 1 mais alfa ΔT, isso tudo elevado ao quadrado. Efetuando, então, o desenvolvimento dessa expressão, nós teremos que o A' vai ser igual ao L ao quadrado, que multiplica todo esse parênteses ao quadrado, que corresponde a um produto notável. Então, o quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 alfa ΔT, mais o quadrado do segundo, que é alfa ao quadrado, vezes ΔT ao quadrado. Como nós queremos a variação da área, nós vamos pegar este valor, A', e vamos subtrair o A. Vai ficar L ao quadrado, que multiplica 1
mais 2α delta T mais alfa ao quadrado delta T ao quadrado menos o A, que é o próprio L ao quadrado. Isso vai ser igual, de acordo com o que a própria questão forneceu, ao A vezes o K vezes o delta T. Mas veja que o L ao quadrado nada mais é do que o A. Então aqui nós teríamos A e A. Colocando então esse A em evidência, nós vamos ter que A multiplicado por tudo isso aqui, já que o L ao quadrado está em evidência. 1 mais 2α delta T mais alfa ao quadrado delta T ao quadrado menos esse L ao quadrado, que também é A, colocado em evidência, menos 1. Isso é igual a A vezes K vezes delta T. Agora vamos com calma. Veja que nós temos nos dois membros dessa igualdade o A, a área inicial, que nós podemos simplificar. Veja também que dentro do parênteses nós temos um 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. O que é que restou? Preste muita atenção. Nós vamos ter que neste membro, o 2α delta T mais alfa ao quadrado delta T ao quadrado, o delta T está se repetindo. Então eu posso colocá-lo em evidência e multiplicar por tudo que sobrou em cada parcela. Nesta primeira parcela, o 2α, mais na segunda parcela, o alfa ao quadrado, e do delta T ao quadrado foi apenas 1 para a evidência, o outro permanece, delta T. Isso vai ser igual ao que sobrou no outro membro, K vezes delta T. Veja que nós temos nos dois membros da igualdade o delta T multiplicando, então nós podemos simplificá-lo, sobrando assim o K, que é justamente o que a questão quer que a gente encontre, igual a 2α mais alfa ao quadrado delta T. E essa é a resposta da nossa 13ª questão, nos dando como alternativa correta para essa questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase, a alternativa A. Fique agora com a resolução da próxima questão. Nós vamos resolver agora a 14ª questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. Se você está curtindo a resolução até agora, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar nosso vídeo com todos os seus amigos. A questão trata de gases ideais. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere um gás confinado em um recipiente cilíndrico de paredes fixas, exceto pela tampa, que é composta por um êmbolo móvel, ou seja, essa tampa pode subir ou descer. Veja que quando esta tampa, formada por este êmbolo, sobe ou desce, isso faz com que a capacidade interna deste cilindro varie, fazendo com que, por se tratar de um cilindro preenchido com gás, o volume deste gás vai variar de acordo com a capacidade do cilindro. Então nós temos aqui o que seria a representação deste cilindro, onde a tampa, essa parte superior, é móvel, podendo subir ou descer, como ele afirmou na questão. E ele continua dizendo que este êmbolo móvel que exerce uma pressão constante P. Veja que a pressão, ele afirma que é constante sobre o gás. Caso o gás se expanda e seu volume sofra um incremento ΔV, para que esse gás possa expandir, eu vou desenhar agora de uma outra cor, uma nova posição para esta tampa. Essa tampa precisa subir. Veja que quando ela sobe, ela sofreu um deslocamento de uma determinada altura, que eu vou chamar de ΔH. Então a tampa saiu desta posição, veio para essa posição acima da anterior e sofreu um deslocamento ΔH. Devido a esse deslocamento ΔH, o espaço interno desse cilindro aumentou, fazendo com que o gás ocupe todo esse espaço e aí ele vai ter um volume maior, sofrendo então uma variação de volume ΔV. Veja que o volume que foi acrescido ao gás corresponde a essa região que se encontra entre a posição anterior da tampa e a posição ocupada posteriormente. Em função do deslocamento do êmbolo, o trabalho realizado pelo gás é... Vamos lá. Você precisa lembrar que o que provocou o deslocamento do êmbolo foi a força exercida pelo gás no momento da expansão. Então nós podemos começar analisando o trabalho como sendo um trabalho aplicado por uma força devido à expansão do gás. Esse trabalho é calculado pela força vezes o deslocamento que nós vamos chamar de ΔH provocado no êmbolo.
Como a força exercida pelo gás se deu devido à tentativa do aumento de pressão provocado pela variação da temperatura, nós temos que lembrar que a pressão é calculada pela força aplicada numa determinada área, ou seja, a força nada mais é do que o produto da pressão pela área da tampa. Substituindo esta equação na primeira, nós teremos que o trabalho vai ser igual à força, que é a pressão, vezes a área, multiplicado pela variação da altura sofrida pelo êmbolo durante o seu deslocamento. Observe que o produto da área pelo ΔH, que corresponde ao quanto o êmbolo subiu, nada mais é do que o volume desta região que se encontra entre as duas posições ocupadas pela tampa, ou seja, é o quanto aumentou o volume do gás ocupado dentro do cilindro. Isso quer dizer que este trabalho realizado nada mais é do que a pressão multiplicada pela variação do volume ocupado por este gás. E essa, portanto, é a nossa resposta, nos dando como alternativa correta para a 14ª questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase, a alternativa C. Se você curtiu a resolução das duas questões de hoje, não esqueça de escrever nos comentários o Assim é Fácil Física. Também se inscreva no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Faça parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra-se disponível na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.